Bom dia, pessoal, bom dia, como estão? Estou sendo visto, estou sendo bem ouvido, vamos aguardar aqui, olá, deixa eu acenar aqui, ó, pronto, acenei para uma pessoa, sejam bem-vindos, vamos tomando os nossos assentos, mais uma aula a respeito do direito penal parte geral, é o Estude com o Autor, projeto da editora Juspódio. Eu estou estudando com vocês capítulo por capítulo do meu manual de direito penal parte geral. Hoje nós vamos estudar a eficácia da lei penal no tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou esperar um pouquinho para eu poder desativar os comentários e aí não trava a nossa transmissão. Eu dizia então que este é um projeto da editora Juspódio, Estude com o Autor. Nós estamos estudando por hora o meu manual de direito penal parte geral. Logo depois nós vamos para o manual de direito penal parte especial. Estamos estudando a teoria geral do direito penal, depois começamos os crimes em espécie. Deixa eu já fazer uma observação importante aqui, ó, para que não haja dúvidas. Não se trata de um projeto que vai existir somente neste momento de pandemia, isolamento social, não. Este é um projeto com começo, meio e fim. Se eu comecei a estudar com vocês todos os capítulos da parte geral, encerrando a parte geral, eu vou fazer a mesma coisa na parte especial, podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos, tá? E o projeto, como está sendo muito bem aceito, ele me possibilita de fazer isso com outros livros. Por exemplo, eu posso fazer o Estude com o Autor Lei Maria da Penha, que acabou de sair atualizadíssimo. Posso fazer o Estude com o Autor Lei de Abuso de Autoridade. Posso discutir leis penais especiais com os meus coautores, livro de leis penais especiais que acabamos de lançar pela editora Juspódio, com 39 leis extravagantes comentadas sob a ótica penal. Então fiquem tranquilos que este é um projeto que veio para ficar, tá bom? Eu vou trabalhar começo, meio e fim. Comecei penal geral, vou terminar penal geral, depois eu vou para penal especial e aí nós batemos um papo qual é o novo livro que devemos introduzir neste projeto. Quero também alertá-los de que as lives anteriores a respeito dos capítulos pretéritos já estão no meu canal do YouTube, tá? Então vocês vão lá no meu canal do YouTube, vocês vão ter uma playlist só das lives Estude com o Autor. Só uma live que tá faltando, que o Instagram não salvou, eu vou ter que arrumar uma alternativa aí para suprir aquela lacuna. Então a live ela é salva e disponibilizada no meu canal do YouTube. Se vocês querem fazer perguntas para mim, por favor façam. O e-mail é estudecomoRogério@editorajuspodio.com.br estudecomoRogério@editorajuspodio.com.br. No final desta live, nós vamos disponibilizar nas minhas redes sociais um cupom de desconto para o penal geral, como sempre faço. Tem duração de 1 hora, tá? Então fiquem tranquilos, tem duração de 1 hora. Estão perguntando quantas lives já foram. Eu já estou perdendo as contas de quantas lives já foram. É melhor você entrar no meu canal do YouTube. Tá ok? As lives não são no mesmo dia, no mesmo horário. Nós estamos testando principalmente conexão. Como eu tive problema, grande José Renato Oliva já está presente aqui. José Renato Oliva foi examinador do MP da Bahia, está aqui nos honrando com sua presença. Pessoal, as lives não são no mesmo horário, não são no mesmo dia. Como eu disse, estamos testando conexão para não ter o problema que eu tive, onde o Instagram não salvou uma das minhas lives, tá bom? Abraço, Thiago. Eu vou ser obrigado a desativar, então, os comentários para a gente começar o estudo do capítulo 6. Hoje nós vamos estudar da página 131, até a página 151. Da página, se você está com o manual
Penal Geral, edição 2020, edição 2020. Eu vou estudar com vocês da página 131 a 151. As outras edições, eu não vou saber te falar qual é a página, tá bom? Eu vou aqui desativar os comentários, então vamos lá, desativar os comentários e vou começar o estudo Eficácia da Lei Penal no Tempo. Pessoal, logo na página 131, eu faço uma observação importante, que é cobrada em concurso e a galera roda. Aqui o espírito é o mesmo, de todas as lives. Eu gosto muito de trabalhar com diferenciais. Não só quando eu escrevo, eu busco trazer diferenciais para o seu estudo, mas também quando eu dou aula, eu busco sedimentar diferenciais. O que seria esse diferencial, Rogério? É um detalhe que vai constar na sua prova e vai chamar a atenção do examinador. É um detalhe que vai fazer com que a sua resposta, não importa onde você for cobrado, a sua resposta ela vai se diferenciar daquela massa de concorrentes. Quem é meu aluno sabe que eu gosto muito de trabalhar diferenciais. Quem tem um livro sabe que eu gosto de trabalhar diferenciais. E eu já começo na página 131, Zé Renato Oliva foi examinador do MP da Bahia várias vezes, sabe que o examinador tem 1000 provas, 500 provas para corrigir, ele não aguenta ler a mesmice, ele quer o diferencial, e é esse diferencial que eu busco te dar, na escrita e na aula. Na página 131 já tem um diferencial importante. Quando o assunto envolve eficácia da lei penal no tempo, muitos alunos tendem a discorrer somente sobre a irretroatividade ou retroatividade da lei penal. Não, tem ainda um terceiro fenômeno que não pode passar despercebido. Qual é o terceiro fenômeno no estudo da eficácia da lei penal no tempo que não pode passar despercebido, Rogério? A ultratividade. Você lembra da retroatividade, você lembra da irretroatividade, e você esquece de um assunto umbilicalmente ligado à irretroatividade, que é a ultratividade. Então vamos entender isso, está na página 131. Eu digo que, em regra, por conta do princípio da legalidade, em regra, eu sempre, por conta do princípio da legalidade, em regra, eu vou trabalhar a lei vigente ao tempo do fato criminoso. Em regra, por conta do princípio da legalidade, eu aplico a lei vigente, a lei penal vigente ao tempo do fato criminoso. Essa é a regra. Aí, na mesma página 131, eu digo, essa regra cede diante de exceções. Exceções que beneficiam o agente. Rogério, então isso significa que a lei penal pode se movimentar no tempo? Sim. Esse fenômeno que permite a lei penal se movimentar no tempo, nós chamamos extratividade da lei penal. Guardem isso. Quase ninguém menciona essa expressão. Eu desativei os comentários para não atrapalhar, mas se o Zé Renato Oliva pudesse comentar, certamente iria concordar comigo, que foi examinador várias vezes do MP da Bahia. Pessoal, lei penal no tempo, você não pode esquecer dessa expressão, tá aí o seu diferencial. Qual a expressão? Extratividade da lei penal. A lei penal se movimenta no tempo. E quando eu digo que a lei penal se movimenta no tempo, eu estou aqui me referindo a dois grandes fenômenos. Ela pode se movimentar para trás, como ela pode se movimentar para frente. É o fenômeno da extratividade, que tem dois braços. A extratividade tem o braço retroatividade e tem o braço ultratividade. Eu vou dar dois exemplos, e esses dois exemplos eu trago aqui num quadro para vocês, retroatividade e ultratividade. Está no finalzinho da página 131. Se eu tenho uma lei, e essa lei é revogada, mas a lei revogadora, ela é prejudicial para o réu, a lei revogadora não pode alcançar os fatos pretéritos.
a lei revogadora é irretroativa. Isso significa que para os fatos pretéritos eu continuo com a lei revogada. A lei revogada para os fatos pretéritos é ultrativa. E a gente sempre esquece disso. A gente lembra sempre, quando uma lei é revogada por outra e essa outra é mais benéfica, claro que a lei mais benéfica retroage para alcançar os fatos pretéritos, artigo 2º do Código Penal, isso a gente lembra. Mas e quando o fenômeno é o inverso? E quando a lei revogada é mais benéfica do que a lei revogadora? Eu não posso permitir a retroatividade da lei revogadora, ela é pior, ela é prejudicial. Então a lei revogada é ultrativa para os fatos cometidos na sua vigência. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo palpável. Eu tenho uma lei que pune a concussão com 2 a 8 anos. Vem uma lei nova e pune a concussão com 2 a 12 anos, pacote anticrime. Claro que essa lei nova não pode retroagir. As concussões praticadas na lei anterior continuarão sendo alcançadas pela lei anterior. Ela é ultrativa para os fatos cometidos na sua vigência. Então guardem isso. Perguntou a eficácia da lei penal no tempo, não fica preso somente com retroatividade e irretroatividade. Você tem que lembrar da ultratividade. Bom, esse assunto, ele ganha importância exatamente nesse cenário de sucessão de leis penais no tempo. Vocês vão encontrar na página 132, no item 3, sucessão de leis penais no tempo. É o assunto mais importante. E eu desenvolvo sucessão de leis penais no tempo em praticamente 20 páginas. E olha o que eu vou falar. Essas 20 páginas, eu trabalho a partir de um quadro. É esse quadro que eu ampliei para vocês. As 20 páginas, elas vão trabalhar em cima desse quadro aqui. Um quadro em que eu trato do tempo da realização do crime, a lei posterior e o fenômeno, se será o da irretroatividade ou da retroatividade. Pessoal, esse quadro, na edição de 2020, está na página 133. Na edição de 2020, esse quadro está na página 133. Mas esse quadro, ele vai fundamentar as outras 20 páginas praticamente. As 20 páginas seguintes, elas esmiuçam exatamente esse quadro aqui, Esse quadro que eu vou esmiuçar. Então vejam que eu tenho aqui tempo da realização do ato, lei posterior e o fenômeno da retroatividade ou irretroatividade. Bom, no que diz respeito aos 2 primeiros fenômenos que estão nesse quadro, nós já estudamos na live Princípio da Legalidade. Os 2 primeiros fenômenos desse quadro, que tem 5 situações, as 2 primeiras situações nós já trabalhamos no Princípio da Legalidade. Quais são essas 2 situações? Na primeira situação, quando a gente pratica o fato é atípico. Aí vem uma lei posterior e torna esse fato típico. O que acontece com a lei posterior? Ela é irretroativa, artigo 1º do Código Penal. Então eu não vou perder tempo, nós já estudamos isso. Estudamos isso na live do Princípio da Legalidade. Segunda situação. Quando a gente praticou o fato era típico. Lei posterior, de qualquer modo, prejudica o réu, por exemplo, aumenta a pena. O fato era típico, lei posterior, de qualquer modo, prejudica o réu. Essa lei posterior é uma novatio legis impeius, ou lex gravior. É claro que ela não retroage. É claro que ela é irretroativa, como manda o artigo 1º do nosso Código. Então, estas 2 situações, seja da neocriminalização, seja da lex gravior, nós já estudamos, aplicamos o artigo 1º. Pronto. Vamos para as outras situações.
Vamos começar a terceira situação. A terceira situação é a da abolitio criminis. Olha só, na terceira situação, o que eu tenho? Ao tempo do ato, o fato era típico, era crime. Aí vem lei posterior e suprimiu a figura criminosa, supressão da figura criminosa. Abolitio criminis. Claro que a lei abolicionista retroage, é o que manda o artigo 2º caput do nosso código. É o que manda o artigo 2º caput do nosso código. E eu vou dar um exemplo. Adultério. Pessoal, até 2005, pasmem, adultério era crime. Até 2005, adultério era crime. Aí a pessoa fala, nossa, o adultério deixou de ser crime por conta dos costumes. Fala bobagem, olha o que você está falando. Você está falando que o adultério deixou de ser crime por conta dos costumes? Então quer dizer que é costume praticar adultério? Quer dizer que é costume, é uma conduta reiterada, ciente da sua necessidade e obrigatoriedade? Que doideira! O adultério foi revogado por conta do princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima enxergou que o direito penal não precisa intervir no adultério. Deixa o adultério receber as consequências jurídicas dos outros ramos do direito, mas não do direito penal. Eu não vou matar uma formiga com uma bomba atômica. O direito penal não tem que intervir no adultério. Eu já expliquei para vocês em outras lives. Aliás, na última live eu reforcei. O princípio da intervenção mínima, ele orienta onde o direito penal deve intervir e onde o direito penal deve deixar de intervir. A abolitio criminis, ela acaba espelhando a intervenção mínima, mas uma intervenção negativa, onde o direito penal deve deixar de intervir. Pessoal, eu explico o abolitio criminis, eu começo no finalzinho da página 135 e estou na página 136. Uma questão que eu reputo interessante aqui na abolitio criminis é a seguinte: Rogério, quando eu estou diante de uma abolitio criminis, o que acontece com a condenação? Vejam que a abolitio criminis, ela deve ser observada ainda que o fato esteja acobertado pela coisa julgada. A lei abolicionista retroage mesmo que aquele crime esteja na fase de execução. O artigo 2º caput diz o seguinte, a lei abolicionista, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. A lei abolicionista faz cessar a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Lei abolicionista não respeita coisa julgada. Se você está sendo executado por conta de um crime e vem uma lei, aboliu esse crime, cessa a execução. Lei abolicionista não respeita coisa julgada. E a lei abolicionista também faz cessar os efeitos penais da condenação. Repito, faz cessar os efeitos penais da condenação. Os efeitos extrapenais são mantidos. Uma lei abolicionista cessa somente os efeitos penais da condenação. Os efeitos extrapenais são mantidos. Isso é pegadinha de concurso. O examinador coloca assim, abolitio criminis cessa os efeitos da condenação. Verdadeiro ou falso? Falso. Abolitio criminis só faz cessar os efeitos penais, não os extrapenais. Rogério, me dá exemplo de efeitos extrapenais da condenação que continuam vivos mesmo com a abolitio criminis? Abre o artigo 91. Veja o artigo 91A, acrescentado pelo pacote anticrime, o confisco alargado. Artigo 92, artigos 91, 91A e 92 são efeitos extrapenais mantidos mesmo na abolitio criminis. Tá joia? Pessoal, se você entendeu isso, eu posso partir para a página 137 do meu livro, e na página 137 eu começo a quarta situação aqui, A quarta situação é a seguinte: quando você praticou o ato, o fato era típico. Lei posterior
mantém o fato típico, mas de qualquer modo favorece o réu. Ao tempo da realização do ato, você tinha um fato típico, lei posterior de qualquer modo favorece o réu, por exemplo, diminui pena. Aqui nós vamos estar diante de uma lei posterior retroativa, novatio legis in melius, ou lex missior, retroage para alcançar fatos pretéritos. É o que manda o artigo 2º, parágrafo único do nosso Código. O artigo 2º, parágrafo único diz: a lei posterior que de qualquer modo favorece o réu, mesmo que ela não suprima a figura criminosa, mesmo que ela não descriminalize a conduta, mas de qualquer modo favorece o réu, diminui a pena. Ela retroage para alcançar os fatos pretéritos, mesmo que acobertados pela coisa julgada. Ou seja, a lex missior, a exemplo da abolicio criminis, também não respeita a coisa julgada. Artigo 2º caput e artigo 2º parágrafo único não respeitam coisa julgada. Podem retroagir mesmo que o fato esteja acobertado pela coisa julgada. Pô, Rogério, você pode me dar você pode me dar um exemplo de lei posterior que de qualquer modo retroage para favorecer o agente? O exemplo mais recente possível. E é um diferencial quando você tem que citar exemplos na sua prova, você trabalhar com exemplos recentes. O estelionato, que era, só para você ver que essa lei mais favorável, nem sempre ela implica em redução de pena. Olha um outro aspecto que eu enxergo uma lex missior. O estelionato, até o pacote anticrime, tinha sua pena perseguida mediante ação penal pública incondicionada. Essa era a regra. Vem o pacote anticrime e fala, não, agora o estelionato é perseguido mediante ação penal pública condicionada. E ao condicionar a ação penal, ele acaba restringindo o poder punitivo do Estado. Acaba criando uma causa extintiva da punibilidade que não existe, que é a decadência. Rogério, essa lei retroage? Claro que retroage. A ação penal é matéria híbrida. Ela é uma matéria processual com reflexo penal. É uma matéria processual com reflexo penal. Por isso que você vai encontrar ação penal tanto no CPP quanto no CP. E se ela tem reflexos penais, na sucessão de leis no tempo, eu tenho que observar as regras do direito penal. A mudança benéfica retroage, a mudança maléfica não retroage. A mudança de ação penal no estelionato é uma mudança que de qualquer modo favorece o agente, deve retroagir para alcançar os fatos pretéritos. Agora, eu defendo a tese no meu livro de que a retroatividade da representação só existe para a fase extrajudicial. A primeira fase da persecução, eu não aplico essa retroatividade se eu já tenho processo. Porque a representação é condição de procedibilidade, não pode ser transformada em condição de prosseguibilidade. Nós vamos estudar isso mais na frente. Eu só quero que você guarde o exemplo. Guarde o exemplo. Você não pode ficar imaginando que a lex missior, a novatio legis in melius, a lei nova que de qualquer modo favorece o réu, é uma lei que necessariamente trabalha a diminuição de pena. Não, eu acabo de te dar um exemplo de uma lei nova que de qualquer modo favorece o réu, não mexe na pena, mas acrescenta ao ambiente do estelionato uma nova causa extintiva da punibilidade, a decadência, se houver inércia da vítima. Essa lei retroage, existe uma discussão qual o limite da retroatividade no caso. Bom, Rogério, me explica uma coisa. Vamos imaginar que eu tenho uma lei nova que de qualquer modo favorece o réu porque diminui a pena. Mas o problema é que esse crime já está julgado, já está em fase de execução. Quem aplica a lei mais benéfica após o trânsito em julgado? Tem súmula do STF nesse sentido, súmula 611. Após o trânsito em julgado,
quem aplica a lei mais benéfica é o juiz da execução penal. Juiz da execução penal. Eu não gosto muito dessa lição bem seca, objetiva, dizendo que necessariamente é o juiz da execução penal. Eu, no meu livro, reconheço que não é maioria, mas no meu livro, eu entendo que nós devemos analisar o caso concreto. Se a aplicação da lei nova mais benéfica, após o trânsito em julgado, requer apenas uma operação matemática, aí é o juiz da execução. Mas eu defendo no meu livro que se essa aplicação da lei mais benéfica após o trânsito em julgado exige juízo de valor, aí não pode ser o juiz da execução. Eu entendo que merece revisão criminal, tá? Eu trabalho isso exatamente no meu livro, página 139 e seguintes. Então você vai pegar aqui 139 e seguintes. Bom, vamos lá, pessoal. Então eu faço até uma tabela aqui, ó. Essa tabela explica exatamente isso que eu acabei de falar. A aplicação da lei mais benéfica depois do trânsito em julgado, se exigir aplicação meramente matemática, é o juiz da execução. Se não exigir somente aplicação matemática, mas juízo de valor, eu entendo que merece revisão criminal. Bom, tá nessa tabela. Para quem tem a edição 2020, que é essa daqui, tá na página 138. Pessoal, uma questão que eu coloco, e eu coloco essa questão no finalzinho da página 138, começo da página 139, é a seguinte, eu faço até em forma de pergunta, eu ponho assim, ó, é possível a aplicação de lei mais benéfica quando ainda está no período de vacatio legis? Posso aplicar a lei mais benéfica que ainda se encontra no período de vacatio legis? Tem duas correntes, uma entendendo que pode ser aplicada a lei mais benéfica ainda no período de vacatio, outra corrente entendendo que não pode. E eu coloco um julgado do STJ, onde o STJ acabou se posicionando. Está em nota de rodapé. O STJ, em nota de rodapé eu coloco aqui, o STJ decidiu, tá aqui ó, nota de rodapé 57, nota de rodapé 57, tá aqui ó, um julgado do STJ, onde o STJ decidiu que eu não posso aplicar lei mais benéfica quando ainda na fase de vacatio. Por quê? Porque lei na vacatio não tem eficácia jurídica nem eficácia social. Pessoal, o juiz pode combinar leis para favorecer o réu? Também não, tem súmula do STJ. Na página 140, eu, depois de fazer uma tabela explicando as posições favoráveis e contrárias, eu cito a súmula do STJ. O STJ tem súmula dizendo que não é possível, não é cabível a combinação de leis penais para favorecer o agente. É a súmula 501 do STJ. Então vocês vão encontrar na página 141 uma tabela com os argumentos favoráveis e contra a combinação de leis, mas prevalece no STJ que o juiz não pode combinar leis para favorecer o réu. Isso seria o quê? Legislar. Juiz não pode legislar. Pessoal, olhando aquela tabelona que eu falei para vocês, que orienta toda a explicação de sucessão de leis penais no tempo, tá faltando somente essa aqui, ó. Ao tempo do ato, o fato era atípico, lei posterior mantém o fato típico, mas migra o conteúdo para outro tipo penal. Eu tenho aqui o princípio da continuidade normativo típica, e a retroatividade ou irretroatividade vai depender se essa migração foi acompanhada de uma situação que favorece ou prejudica o agente. Pessoal, o exemplo mais atual possível. Quer o exemplo mais atual possível? A contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor.
A contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor foi revogada. O artigo 61 da Lei das Contravenções Penais foi revogado. Mas o conteúdo do artigo 61, ele migra para o crime do artigo 215A do Código Penal, que é o crime de importunação sexual. Rogério, não houve abolício crimes? Claro que não. Comparem as duas situações. Na abolício crimes, você pratica um fato típico e lei posterior realiza a supressão da figura criminosa. A intenção do legislador é não mais punir o fato, não quer o direito penal intervindo. Já na continuidade normativa típica, você pratica o fato típico, vem lei posterior e demonstra que o legislador quer continuar punindo esse comportamento, mas com outra roupagem, noutro tipo penal. Ele migra o conteúdo para outro tipo penal. Então não confunda o princípio da continuidade normativa típica com a abolício crimes. Repito, na abolício crimes, eu não quero direito penal intervindo nesse fato. No princípio da continuidade normativa típica, eu quero direito penal intervindo, mas de outra forma. Eu não quero que seja mais contravenção, eu quero que seja crime. Eu não quero que seja mais o tipo do artigo 200 e tanto, eu quero que seja o crime do artigo 300 e tanto. Então, eu só mudo a roupagem, o conteúdo continua criminoso, o fato permanece punível. E essa migração pode vir acompanhada de uma situação que favorece ou desfavorece o agente. Se essa migração for acompanhada, por exemplo, de uma redução de pena, então ela retroage. Se essa migração for acompanhada de um aumento de pena, como aconteceu com a importunação ofensiva ao pudor, que virou crime de importunação sexual, com uma pena bem maior, é claro que essa norma não retroage. A contravenção penal continua ultrativa para os fatos cometidos na sua vigência. Compreenderam? Pessoal, com isso, você consegue perceber que nós trabalhamos no livro Sucessão de Leis Penais no Tempo em cima dessa tabela. Essa tabela está no livro. Como eu disse, essa tabela se encontra no comecinho do capítulo, está lá na página 133. E ela nos acompanha praticamente até o final do capítulo, até a página 151. Compreenderam? Joia? Então, em 30 minutos, eu consigo passar para vocês o que tem de mais importante nesse capítulo do meu livro. No próximo encontro, nós já vamos para a eficácia da lei penal no espaço. Fiquem atentos, tá joia? Este vídeo, como todos os outros, este vídeo vai para o meu canal do YouTube. Assina lá meu canal no YouTube, ativa o sininho, tudo aquilo que os youtubers costumam falar. Lembrem, façam, porque toda vez que eu incluo um vídeo, você vai receber uma notificação. Eu vou terminar esta live e você já corre para as minhas redes sociais que eu vou postar a promoção relâmpago deste livro, Penal Geral edição 2020. Vai entrar uma promoção relâmpago agora. Agora vai entrar, se eu não me engano, dura somente 1 hora. Vai lá que tem horário, tem tudo direitinho. Pessoal, muito obrigado pela atenção e participação de todos. Abraço grande.